Boas, Aldair do Circuito Mal-Mandado. Temos hoje dois convidados, o José Miguel Rodrigues e o José Carlos Santos da Lau. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado nós. Obrigado pelo convite. Bem, com vocês? Tudo a rolar. Tudo fixe. Então, podem-nos... Digam-me individualmente qual foi o vosso... Como é que começou a paixão pela música alternativa? Começou essencialmente com a música mainstream, não era? Era aquela que estava mais acesso na altura, que havia mais acesso. Havia um grupinho de rapazes mais velhos no meu liceu, a escola preparatória, na altura ainda, que eu via passar com frequência com discos debaixo do braço, t-shirts, e o Val que me puxou para ali. Criámos uma amizade, foi assim que comecei a ouvir as primeiras bandas, os Iron Maiden, os AC/DC, os Guns N' Roses, isso tudo. E depois a busca por coisas mais extremas eventualmente levou-me ao underground e a descobrir outras bandas, menos mainstream, digamos assim. Penso que o Zé Carlos terá sido também um... Sim, o processo é semelhante. Havia sempre aquele pessoal que tinha discos e t-shirts e a imagética da coisa sempre me apelou. Mesmo nas lojas de discos, o meu pai também gostava muito de música e o princípio terá sido o meu pai com os Beatles e aquelas coisas dos anos 60 e não sei o que é que ele gostava. Já aí já é um bocadinho de alternativa, não é? E depois, a partir daí, lembro-me nitidamente de ver as capas dos discos da Iron Maiden, aterrorizado, mas ao mesmo tempo fascinado a pensar o que é que será aquilo. E a primeira música mais pesada que me lembro de me apelar foi a Still Loving You dos Scorpions, que dava quase todos os dias na televisão. Não sei bem porquê. Mas lembro que aquilo fazia qualquer coisa e pronto. E depois a minha primeira banda pesada, efetivamente, que eu gostei e que me agarrei a sério foram os Manowar. Okay. Mas pronto, a partir daí veio tudo, Iron Maiden, Metallica, por aí fora. E depois o processo é sempre semelhante, a busca pelas coisas mais extremas, mas o fascínio pela música, e especialmente pela música esquisita, sempre esteve lá e isso não sei bem de onde é que veio, tenho a sensação que já nasceu. Vocês recordam-se do primeiro concerto que vocês viram e houve aquela sensação do... Claramente. Metallica, Suicidal Tendencies e The Cult no estádio de Alvalade. Ainda por cima no estádio de Alvalade, estava tudo certo. Para mim os Maiden é 90, em Cascais, no Dramático de Cascais. É engraçado porque és a terceira pessoa que nós entrevistamos e que faz referência a esse concerto. Wow. Foi o Macós, o Emanuel ontem, e pelo visto esse concerto deve ter sido mítico. Eu acho que para as pessoas nascidas ali na segunda metade da década de 70, esse foi dos primeiros. Éramos novinhos ainda na altura, os Maiden já tinham vindo a Portugal antes, mas esse deve ter sido o primeiro a que os nossos pais nos deixaram ir, sair de casa para ir para... Eu lembro-me de saber que o concerto ia existir, mas eu tinha 12 anos e nem sequer me passou pela cabeça dizer que quero ir àquele concerto. Pronto, era uma coisa que estava a acontecer, mas com 12 anos. Mas pronto, depois foi com 14 que fui aos Metallica. Sim, eu acho que os Metallica foram em 93, não? 2, acho eu. 92? É capaz. Eu tinha ideia que era Guns em Alvalade em 92, Metallica em 93 e Sepultura também, esse foi marcante, primeira vez que vieram a Portugal, tour do Arise, com os Fudge Tunnel a abrir, que acabou assim em Curiosamente, a primeira vez que motivo. vi Maiden foi no Dramático também, mas já foi em 95. E dessa vez nem sequer fui especialmente por Maiden, fui por Made in Bright, que estava a abrir. Yeah. Okay. Blaze Bailey na altura. Era o Blaze, Sim. por isso é que eu... Ok, essa eu não estava à espera. Made in Bright Ninguém estava à espera. E eu nessa altura estava em full-on obsessão pela cena toda inglesa do Doom, especialmente Made in Bright, então... Na altura havia publicações, alguém de jornalismo que cobrisse a música mais alternativa em Portugal, vocês recordam-se? Havia o Pedro Cardoso no SET, que era um jornal semanal dedicado à cultura, e sempre houve no Blitz gente a escrever sobre metal e música mais alternativa. Nessa altura penso que seria o Freitas. O Cardoso tinha estado no Blitz, depois passou para o SET, e o Freitas entrou para o Blitz. E às terças-feiras lá íamos religiosamente comprar o Blitz, nem que fosse só para ler a coluna do Freitas, que era o Arame Farpado.
E sim, sempre havia entrevistas e havia críticas aos discos novos que iam saindo. Tínhamos acesso por aí, além de uma série de fanzines que se faziam na altura, não é? Lá está, feitas pelos fãs para outros fãs, que também nos davam alguma informação mais underground e fora do mainstream. Já, além de leads, dos fanzines, vocês seguiam alguma publicação de fora, ou na altura era muito difícil? Suponho que devia ser mais difícil. Na altura apareciam algumas revistas Até era espanholas e relativamente inglesas. fácil de encontrar algumas, sim. Aliás, eu tinha uma relação muito ocasional com a cena portuguesa nessa altura. Não havia muitas bandas que me apelassem muito, e sim, eu lembro-me de comprar o set, às vezes o Blitz e pouco mais, mas era só ocasional. Mas sim, comecei com a Melody Maker, que encontrava-se em algumas papelarias, depois a Terrorizer, que é uma influência importantíssima. O Enemy também, na altura, não é? Sim, às vezes, ocasionalmente. E depois algumas revistas francesas que cá chegavam, a Hard Rock e a Hard and Heavy também, que também eram importantes. Portanto, eu na altura até estava mais ligado às revistas estrangeiras propriamente ditas. E em que ponto é que vocês sentiram que começaram a ter querer escrever, ou querer ouvir, entrevistar? Onde é que houve a primeira... Eu acho que desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E quando tive que escolher ali um curso superior ou uma carreira, digamos assim, achei que fazia sentido aliar as duas coisas. A paixão pela música, que já consumia avidamente, e a escrita. Sendo que não tocava nenhum instrumento, nem podia contribuir de outra maneira, achei que fazia sentido ir por aí. E basicamente foi isso. Comecei por fazer uma fanzine e depois, a partir daí, foram-se abrindo outras portas e foi esse o caminho que acabei por seguir em termos de carreira, digamos assim. Eu também sempre li muito e sempre escrevi muito, não só necessariamente sobre música, mas nunca me passou pela cabeça seguir nada de letras profissionalmente. Eu sou de ciências at heart e segui informática e trabalhei isso durante muitos anos e isto tudo da escrita sempre foi uma espécie de um hobby. A paixão pela música estava lá e às vezes escrevia coisas só para mim, só naquela de apontar pensamentos ou tentar ver como é que eu me conseguia expressar da forma que eu via nas revistas que eu gostava, por exemplo. E a primeira vez que fiz isso em público foi no jornal da minha faculdade, em 96, 97, que pediram para fazer parte da secção informativa, que era quem tratava do jornal da Associação de Estudantes, e sugeriram, como sabiam que eu tinha a cena da música, fazem um artigo sobre a música. Então tinha 2 páginas inteiramente para mim, para eu escrever sobre a música que quisesse. Okay. Foi uma liberdade estúpida e irresponsável para dar naquela altura, mas sim, foi um playground muito agir para ter naquela altura. E pronto, a partir daí ficou o bichinho e comecei a tentar desenvolver isso sempre como um hobby até a 2007, 2008, que foi quando eu decidi fazer a vez. Sim, profissionalmente deixar de tudo o resto. Ainda bem que tiveste. Sim. E então, e onde é que vocês se conhecem? Eu sei que existe uma história engraçada, não é? Se calhar também fizemos um build-up mais da história, não é? Sim, se calhar mas não é assim tão gira. Tem piada, mas não... Mas eu, na altura em que decidi vou escrever para revistas, eu já escrevi durante algum tempo para a Blast, que era a concorrência da Loud na altura. Cheguei a ser chefe de redação da Blast, porque na altura não queria dizer grande coisa, porque também já restava pouca gente naquela redação. Mas enviei e-mails para a Loud durante algum tempo. Vários. Sem resposta. Vários. E esse timbre foi... Por acaso, alguns tinham resposta e era o assistente de redação na altura, o Fernando Reis, que me ia respondendo e dizendo: eu já passei o teu mail ao diretor, depois quando eu tiver resposta digo-te alguma coisa. E pronto, passavam-se 6 meses e eu tentava outra vez: olha, então o diretor já viu o mail? Epá, vou falar com ele, vou-lhe mandar isto, não sei o quê. Isto andámos alguns meses nisto, até que um dia recebo uma chamada do diretor, pronto, a convidar-me se eu não queria beber um café. E ele pode contar o resto. E a partir daí é o que temos hoje em dia, não é? Fomos beber um cafezinho ao Império. Foi. Descobrimos que nos dávamos bem, tínhamos umas cenas semelhantes, não era? O Zé Carlos começou a colaborar, eventualmente passou a chefe de redação e cá estamos. E pronto, e é isto. E estamos aqui sentados, 20 anos depois. Menos, mas sim.
Agora, suponho que a próxima questão será mais direcionada para ti. De onde é que surge a Loud? De onde é que vem essa ideia? A Loud surge da vontade de um grupo de pessoas que estavam associadas ao underground, ou a fazer fanzines ou programas de rádio. Não havia uma publicação em Portugal na altura. Ou melhor, a Loud começa com a criação de uma revista chamada Riff, inicialmente. Tinha havido experiências cá, nomeadamente com traduções de revistas lá de fora, que duravam 2, 3 números e acabavam. Eu, na altura, já estava a escrever no Blitz. O Freitas tinha saído, a paixão dele sempre foi a rádio. A escrita era uma coisa que ele fazia mais para desenrascar, digamos assim. Eu, quando vim para Lisboa, para a faculdade, escrevi uma carta ao Freitas. Na altura, comunicávamos por carta, uns com os outros. Eventualmente, ele telefonou-me, um bocado como aconteceu comigo e com o Zé Carlos, e disse: aparece aqui na Antena 3, para conversarmos um bocadinho, tenho uma boa ideia do que podemos fazer contigo. E então tivemos essa conversa. Ele disse-me: não estou propriamente interessado em continuar a escrever e acho que tu tens potencial para ocupar o lugar no Blitz que eu tenho estado a fazer até aqui. Foi uma reunião ao Blitz, falei com o Rui Monteiro e com o António Pires, que era o chefe de redação na altura. Tivemos ali uma mini entrevista, digamos assim. Eu lembro-me de ter vestido uma camisinha para ir muito mais apresentável e deles terem rido. Não precisavas de ter vestido uma camisa para vir aqui falar connosco. Mas a conversa correu bem e comecei a colaborar com o Blitz. Entretanto, o Freitas estava a fazer o programa dele na 3 e havia ali um grupo de pessoas que gravitavam com os seus programas de rádio e as suas fazendas. Eventualmente surgiu a ideia de por que não fazer uma revista mensal dedicada ao metal, que era uma coisa que não havia cá. Havia necessidade de se criar porque se percebia que as pessoas queriam estar informadas e estar em cima. Criámos inicialmente a Riff, que durou cerca de um ano e meio, e depois, devido a vários problemas, a equipa saiu em bloco e formou então a Loud em 2000, e foi assim que começou. Somente equipa eras tu e... Freitas era o diretor, eu era o chefe de redação, e depois tínhamos uma série de colaboradores, Nelson Santos, o Emanuel Ferreira, que até hoje se mantém connosco. 2000 já, ok, estava à espera, já era tudo primeiro, ou sentias ainda... Em 2000 já estava a começar, as coisas já estavam a começar a acontecer por e-mail. Não era tudo, havia muita coisa física, mas sim, eu quando comecei a lembro-me de estar no Blitz só com aquelas páginas de Geocities e à procura de informação. Exatamente. Mas muita coisa era fisicamente, recebias as promos dos discos fisicamente, entrevistas por telefone, por aí fora. Sim, mesmo quando eu comecei a fazer a sério, que foi 3 ou 4 anos depois, ainda havia ali uma espécie de passagem de testemunho. Ok. E nós estamos aqui, eu sei que vocês obrigaram a ter trazer umas quantas edições. A primeira edição foi aqui com a ACDC na capa, não é? Lá número 0. Ok. E a minha questão é, vocês, eu sei que inicialmente as editoras fazem muito parte dessa comunicação, não é? Mas isto de alguma maneira, imagina como é que vocês conseguiam fazer o reach out das bandas ou das editoras que queriam realmente trabalhar, não é? Porque ao início tu tens que abrir um leque, não é? Apesar de, pronto, já existe uma rede de conexão, não é? O António Freitas também já teve essa rede, mas como é que era a alastrar a rede? Na altura havia uma rede de distribuição muito maior do que existe hoje em dia cá em Portugal, pelo menos com representação de editoras estrangeiras e com promotores nacionais a trabalharem esse material. E era relativamente fácil chegar lá, até porque toda a gente enviava os discos ou para o Blitz ou para o Freitas e a Loud começou muito com essa rede de contactos que já existia. Havia uma proximidade maior com os promotores também. De certa forma era muito mais fácil do que hoje. Sim, acabava por ser não mais fácil. Tecnicamente, com o acesso que se tem às coisas, mas em termos das pessoas é. Agora tens um gajo sentado no escritório na Alemanha que representa uma editora para o mundo inteiro. E antigamente havia um gajo desses em cada país, praticamente. É muito diferente. Ou mais, Ou mais, sim. E alguma publicação que tenha sido mais marcante na Loud, que vocês
foi mais difícil ter sido cá para fora? Ou algo assim que vocês queiram? Alguma edição? Eu só me lembro dos desastres quando ouço essa pergunta. Então, queres partilhar? A primeira mais que me vem desafiante? imediatamente à cabeça é o código de barras. Sim, o código de barras. O peito da Simone Simons dos Épica. Nós recebemos a revista, Ok. na altura, isto foi na vigência anterior, e a revista às vezes, aquilo era numa gráfica espanhola, não era? E a revista às vezes já chegava até atrasada. Não havia provas, não havia nada. Nada, a gente recebia a revista já feita e pronto. E quando se abre o caixote, o código de barras, em vez de estar ali escondido no cantinho como ele costuma estar, não, está Tinha escorregado para no aqui. para o cleavage meio da capa. senhora. E nós abrimos a revista e tipo... E ali já não há nada que se podia fazer. Saiu assim. Saiu assim? Saiu assim, Nem sequer me passou isso pela televisão. Ok. O que é que vocês fazem quando vocês dois querem muito escrever sobre o mesmo artigo ou entrevistar a mesma pessoa? Eu acho que nós já entrevistámos toda a gente que queríamos tantas vezes. Pá, pois, Agora até já é mais ao contrário. Já é, olha, queres fazer tu desta vez? é que eu fiz a última. Já não sei o que é que perguntar a este gajo. Já é um bocado por Estamos aí. um bocado nessa. Há um ou dois gajos que eu ainda tinha, tipo, quando houve a possibilidade de entrevistar nos Ministry desta vez, Ok. eu mandei-lhe um mail e disse, epá, deixa-me fazer esta que eu nunca falei com o Al. Mas geralmente é sempre E lá está, pacífico. eu respondi à vontade porque Sim. eu falei com o Aldo a última vez. E o Al cancelou as entrevistas todas no dia da entrevista, portanto, correu bem. Mas sim, já não há grandes conflitos porque já não há assim... Isto parecemos jaded old man a dizer esta merda. bocado. Mas já não há aquela cena de tenho que fazer isto. Mas, ok. Vocês fazem entrevistas de Skype, digo eu, não? Ou continua a ser por telefone? Zoom. Telefone, Zoom, sim. Ou pessoalmente. Eu telefono já há muito tempo que não faço. Já custa e custa dinheiro também. Tipo, normalmente são os velhos que não sabem ligar o computador e que os promotores quase que pedem desculpa. Este vais ter que ligar mesmo. Tipo, porquê? E histórias engraçadas, vocês, algum entrevistado que foi mais desafiante ou mais engraçado? Serão muitas, mas algo que seja assim, que se venha à cabeça inicialmente. Lembro-me de algumas negativas Pois eu também lembro-me das piores. que não vale a pena. Se não for muito negativo e puderes partilhar, sei que Não, é que algumas são tão más que nem têm piada. O Dave Mustaine do Megadeth não é uma pessoa propriamente de trato fácil, nem de boa conversa. Tem sempre uma atitude um bocado desconfiada em relação ao que lhe vais perguntar desde o início da entrevista. Isso depois geralmente não dá muito bom resultado. Eu descreveria da mesma maneira o Michael Lamont dos Arch Enemy. Exatamente da mesma maneira também. Não, a experiência não é boa. Não, mas há coisas giras. Por exemplo, o King Diamond. O King Diamond é o tipo de gajo em que tu não precisas de preparar a entrevista, porque tu só vais conseguir fazer a primeira pergunta. Ok. Seja ela qual for, tu fazes a primeira pergunta e ele depois fala contigo durante 45 minutos. Se tu estiveres numa de tentar levar a entrevista para qualquer lado, lá consegues meter uma palavra ou duas e tal. Mas nem vale a pena, porque é tão fixe e o gajo... E percebes que aquilo não é uma cassete que ele tem metida para dizer nas entrevistas todas. Ele está de facto a falar contigo e a cena é contextual. Mas sim, não vale a pena, não é preciso. Já tive algumas experiências assim. O Necro Butcher dos Mayhem, eu uma vez tive uma entrevista, essa era para ser para a capa da Terrorizer, foi quando os Mayhem fizeram 30 anos. E era a história toda dos Mayhem. Então a entrevista estava meio marcada, porque o Necro Butcher também é uma pessoa complicada. E então, ainda por cima, eu tinha dormido até tarde nesse dia, era um pai 11 e tal da manhã, liga-me o promotor da Season of Mist na altura, o Gunnar. Epá, e tal, o Necro Butcher pergunta se a entrevista pode ser hoje, não te importas? Eu ainda não preparei nada, isso é uma cena grande, mas está bem, é a que horas? Pois, o problema é esse, é daqui a 10 minutos. Epá, ok, se tem que ser. Então eu levantei-me, 10 minutos depois, só tive tempo de ligar o computador, ligar ao Necro Butcher pelo Skype e pronto, vamos falar dos 30 anos de Mayhem sem eu ter preparado nada, portanto isto vai ser
todo o meu conhecimento armazenado sobre Mayhem, tudo bem. Lá abria a página do Enciclopédia Metal só para não falhar alguma data ou alguma coisa. Não foi preciso. Porque foi basicamente assim. Eu perguntei ao Necro Butcher, então, comecemos mesmo do princípio. Quando é que te começaste a interessar por música? Foi mais ou menos a última pergunta que eu fiz. Ele largou-me durante 1 hora os 30 anos de Mayhem, cronologicamente, com detalhes, com histórias, e eu basicamente só tive que dizer sim, yeah, boa, yeah. Assim, pá, foi incrível. Isso é bom, não é? Neste registro tens Joey DiMaio e Rudolf Schenker dos Scorpions, também. mas esses têm nitidamente a cassete preparada. Tu fazes a primeira pergunta e a partir daí eles falam sobre o que querem falar. O que lhes apetece na altura, sim. Nem te dão espaço para meteres mais pergunta. São monólogos, é. Bom, obrigado, malta. Tudo bom. Boa sorte aí para a aula e vemos em breve. Edição de outubro.